Finalmente chegamos ao capítulo final de Borrasca, e se tem uma coisa que define o capítulo de hoje é a seguinte frase: fui dormir muda e acordei calada de tanto choque. Essa creepypasta, ela merece todo o hype que ela tem, ela merece o título de melhor creepypasta. Se eu pudesse dar um prêmio pra uma creepypasta, seria essa creepypasta. Ela é realmente sensacional, muito bem escrita, extremamente chocante, e o final é gráfico. Gráfico mesmo. Enfim, antes de começar o vídeo, eu queria aproveitar para responder uma pergunta de tópico sensível aqui no canal. A Mari me fez a seguinte pergunta: Nath, por que você nunca habilita o hypar nos seus vídeos? Shhh. Isso é um tópico sensível. Eu sou o único canal neste YouTube que não tem o hypar. Eu não tenho o hypar. Todos os canais que eu assisto têm o hypar. Vocês acreditam nisso? Quando alguém te perguntar o que é ser excluído por uma plataforma gigantesca, eu te falo o que é ser excluído. Todo mundo tem um hypar, menos eu. Adoro fazer um drama aqui com vocês. Mas enfim, aproveitando que eu estou respondendo uma pergunta da Mari, inclusive, se vocês gostam de conteúdo de true crime, vão no canal da Mari, porque o canal dela é, ó, chuchu beleza. Eu amo assistir os vídeos dela, então vão lá e assistam também, porque é muito bom. E bom, chega de mais enrolação, chega de mais drama. Oi, eu sou a Nath e pega o seu cafezinho, porque a história de verdade vai começar agora. Quando eu cheguei à casa dele na manhã seguinte, percebi que Kaylee estava descontrolado. Sua pele estava amarelada e a sua voz monótona e sem emoção. Ainda não acabou, Kaylee, eu disse enquanto ele se sentava no assento ao meu lado. Eu sei, Sam. Ele quase sussurrou. Não, eu não acredito nisso. O pai da Kimber também está desaparecido, sabia? Talvez tenha sido ele que... Bom, que... Eu não conseguia me convencer a dizer. A gente vive no inferno, Sam. Essa cidade é um inferno na nossa própria realidade. Eu não podia discordar. A cidade que eu tanto amava parecia tão estranha pra mim agora. Whitney não era uma exceção como eu pensava. Pessoas desaparecidas eram norma ali. E isso faria de Jimmy Prescott o rei. Ele é o próprio diabo. Assim que as palavras saíram da minha boca, Kaylee socou a porta do carro, despertando de seu estado de morte com um vigor furioso. Eu vou acabar com a vida do Prescott. Droga! Aquele filho da mãe. Você sabe que ele tá envolvido nisso tudo, Sam. Você sabe. Talvez, em parte, eu disse olhando pela janela. O pai dele criou a cidade que criou essa droga toda. Mas eu tenho quase certeza que os Prescott só estão traficando, sabe? Você sabe como é, a pólvora. E daí, ele tá recrutando pessoas pra serem mulas de drogas ou algo assim? Vai saber. Concordei pelo bem de Kaylee, embora não acreditasse de verdade. O som, a grande máquina bestial de Borrasca, exalava o cheiro característico de morte. E embora eu soubesse que fisicamente isso era impossível, isso não me fez mudar de ideia. O ar tinha um cheiro diferente depois que o lamento metálico cessou. Fomos de carro até a Forest Street e entramos para comprar nossos suprimentos habituais. Enquanto pegava os pacotes de 4 latas de energético, vi Mira esperando o café no final do balcão. Percebi imediatamente que ela estava de bom humor, algo que eu não via muito desde que comecei a trabalhar para ela. Provavelmente era uma boa hora para dizer para ela que eu estava faltando do meu trabalho pelo 5º dia consecutivo. Oi, Mira, murmurei quando me aproximei. Eu não posso voltar hoje. Eu tenho alguns assuntos importantes. Sam, meu Deus, como é que você tá? Eu acho que tô bem. Ótimo, disse ela animada. Não se preocupe em entrar, eu seguro a fortaleza. E eu tenho certeza de que eu posso chamar a Emmeline pra ficar, caso eu precise de ajuda. Mas falando sério, Sam, o que você tem feito ultimamente de tão importante? Minha mente ficou em branco. Assim que comecei a gaguejar alguma besteira sobre ajudar meu pai, que ele apareceu atrás de mim. A gente tá tentando encontrar Borrasca, disse ele com toda a serenidade de um elogio. Sim. Owen me contou que você perguntou a ele sobre isso. Você sabe que isso é só uma história, Sam. Essa lenda existe desde que eu era criança. Bom, a gente tá procurando a nossa amiga desaparecida, a Kimber. Achamos que talvez ela esteja lá, eu disse sem graça. Sério, acho que eu ouvi dizer que os Dexter vão passar o verão com os parentes no Maine. Bom, enfim, boa sorte pra vocês. Obrigado. A voz do Kaylee estava amarga e eu sabia que a sua paciência estava acabando. Gente, eu achei muito estranho que a Mira tá muito feliz assim, do nada. Parece que alguém até encontrou a solução pro problema dela, sabe? E se eu não me engano, ela ficou feliz assim um tempinho depois que a Kimber desapareceu, não foi? Ou será que eu tô viajando? E sabe o que eu fiquei pensando desde que eu postei o capítulo 3?
Seguinte, não sei se eu estou viajando, a gente ainda vai descobrir, mas assim, no capítulo 2, o tema infertilidade foi mencionado. E no capítulo 3, o pai do Sam fez questão de falar pro Sam que a mãe da Kimber tirou a própria vida porque ela ficou anos tentando engravidar e ela nunca conseguia até que do nada veio a Kimber. E se vocês repararem bem, eu comecei a pensar assim nos outros capítulos que eu havia postado. Só é contado que meninas desaparecem. Então será que Borrasca tem algum lance aí com tráfico humano e bebês e alguma coisa assim? Eu fiquei pensando nisso. Eu não sei se eu tô viajando, mas foi uma coisa que ficou martelando na minha cabeça desde que eu postei o último capítulo, sabe? Se for realmente isso, eu gostaria muito de uma explicação. E como que isso vai se amarrar? Sabe? Porque eu sinto que nesse capítulo tem muita coisa pra revelar pra gente, muita coisa mesmo. Eu acho que muita gente tá envolvida aqui nesse lance, sabe? Os meninos então vão pro carro e cada um bebe um energético. E o Kaylee aproveita e diz que ele não gostava da Mira. E o Sam pergunta, né, por que ele não gostava. E ele diz que ela parecia meio indiferente e até meio, assim, aérea, sabe? E aí o Sam diz que não, que ela só tá passando por um momento difícil. E aí o Kaylee pergunta por que o Sam tinha comentado sobre Borrasca pro Owen. E aí ele disse que só queria, né, puxar ali um papo com o Owen, queria saber se de repente o Owen tinha alguma informação a mais. E aí o que ele pergunta se ele conseguiu, né, extrair alguma informação sobre Borrasca, mas a gente sabe que infelizmente não. Porém, o Sam diz que o Owen falou uma coisa que chamou a atenção dele. Ele chamou de a Borrasca e não simplesmente Borrasca, como se fosse um lugar ou uma pessoa. Sabe? Muito estranho, inclusive. O que ele observa ali o amigo dele dizendo todas essas coisas, e aí ele chega a dizer que ele já chegou a pesquisar sobre as coisas estranhas que acontecem na cidade no Google, porém ele não achou absolutamente nada. Mas isso aí era meio óbvio, né, Kaylee? O que você ia esperar? Que você ia encontrar um segredo sujo no Google? Mas aí, no final das contas, o que ele conclui que talvez seria interessante que eles perguntassem pra Catherine sobre Borrasca, se ela sabia alguma coisa. Vocês lembram da Catherine, a moça da biblioteca? Pois então, eles vão até lá. Ele tinha razão. Catherine talvez seja a pessoa mais bem informada da cidade e provavelmente era a pessoa certa para perguntar. Eu saí da Forest Street e rezei para que ela estivesse no escritório. Quando a gente estacionou em frente à biblioteca, eu fiquei decepcionada ao ver a loja escura. Kaylee apontou então para uma placa barata escrita aberto, pendurada no canto da porta e cruzei os dedos para que fosse o escritório de Catherine. Fiquei aliviado ao encontrar a porta destrancada e corremos, passando por todas as antiguidades até os fundos da loja, onde encontramos uma porta aberta e Catherine sentada na mesa. Meninos, ela se levantou ao nos ver. Vocês acordaram bem cedo para as férias de verão. Como é que foi a redação? Ah, foi bem, eu disse. Na verdade, a gente está aqui para pedir a sua ajuda em mais uma coisa. Interesse pessoal, acrescentou Kaylee. Catherine ergueu as sobrancelhas. Tô impressionada. Eu precisava ir direto ao ponto. Se por um pequeno acaso Kimber estivesse viva ainda, cada segundo contava. Estamos aqui porque a gente quer saber se Borrasca é uma coisa ou é um lugar. Catherine ergueu a sobrancelha. Eu me lembro dessa lenda quando eu era criança. Eu teria que dizer que eu não saberia se não fosse pelo Wyatt. Ele sabia tão pouco sobre tanta coisa. Ela riu. Uma espécie de faz-tudo. Enfim, ele me contou um fato interessante uma vez sobre Borrasca. É as duas coisas. Como assim? Inclinei-me sobre a mesa dela. Bem, o termo borrasca é apenas um termo antigo e ultrapassado. A palavra era usada por mineradores para descrever uma mina de baixo desempenho. Uma mina? Sussurrei. Kaylee balançou a cabeça. Mas a gente estava olhando as minas. Então todas as minas do condado de Butler são borrascas? Eu perguntei. Bom, geralmente apenas a primeira mina do sistema a secar é chamada de borrasca. E você sabe qual mina secou primeiro? No nosso sistema de mineração? Perguntou Kaylee, de onde estava perto da porta, abrindo e fechando os punhos repetidamente. Não de cabeça. Não. Ela riu. Eu posso dar uma olhada, eu acho que eu tenho alguns discos aqui em algum lugar. Catherine foi até a mesa e abriu a gaveta de pastas soltas. É estranho que garotas da sua idade se interessem por isso, mas eu acho que eu ficaria feliz que vocês dois estivessem tão ansiosos para aprender, principalmente durante o verão. Sim, senhora, muito ansioso, disse Kaylee. A borrasca, a primeira mina que ficou sem minério.
Por acaso foi a mesma que aquelas crianças desapareceram? Os Mackenzie? Ah, não, eu acho que não. Aquela mina em particular era do sudoeste e ficava bem perto da cidade. Acho que foi uma das últimas a fechar, na verdade. Ah, vamos lá. Esse pacote deve ter essa informação. Catherine passou tempo demais movendo os livros sobre a mesa para dar espaço à pilha de papéis que tinha. Kaylee e eu andávamos de um lado para o outro pela sala nervosos, tentando parecer casualmente interessados. Bom, vamos lá. A primeira mina a fechar foi a mina centro-oeste, que foi, sim, na verdade, uma das primeiras a abrir. Tá, mas onde que ela tá exatamente? Kaylee foi até a mesa e apoiou os braços nela. Onde tá essa mina? Deixa eu ver... Catherine puxou outra pilha de papéis e começou a folheá-los. Depois do minuto mais longo da minha vida, ela soltou um ahá! Tirou um pedaço grande e amarelo de papel dobrado em tamanho A4. Desdobrou sobre a mesa e se inclinou para ler as marcações. De onde estava, perto da porta, eu podia ver que era um mapa e, vamos ver, aquela mina ficava mais acima da montanha, um pouco mais difícil de chegar. Viu? Ela apontou para um pontinho no mapa que ficava pelo menos 6 quilômetros da onde a gente estava olhando. A gente pode levar isso? Perguntou Kaylee. A gente traz de volta. Claro, eu tenho certeza que eu tenho cópias dessas coisas. Escuta, se vocês forem explorar, eu vou levar meu pai. Eu menti. Ah, então tá bom. Divirtam-se. Ela gritou para nós enquanto saímos correndo do prédio. Não paramos para responder. Diversão estava longe das nossas mentes. É tão longe de onde a gente estava procurando, gaguejou Kaylee. Precisamos ir lá agora. E a gente precisa de uma arma. Uma arma? E onde a gente vai conseguir uma arma, Kaylee? Do seu pai? Ele não vai dar uma arma pra gente, cara. Tudo bem, então vamos explorar o local primeiro e depois a gente volta com uma arma. Isso também não me pareceu uma boa ideia, mas que escolha a gente tinha? Depois de estudar o mapa por vários minutos, percebemos que a maneira mais fácil de acessar a mina era pela trilha de minério Prescott da margem oeste. Estacionamos no início da trilha e fizemos a caminhada familiar para a trilha marcada e depois por outra trilha, percebendo que teríamos que passar pelo Forte Embercott no caminho. E eu sabia, no fundo, que estávamos no caminho certo. Estávamos trilhando o mesmo caminho que tantas pessoas antes de nós percorreram a caminho de Borrasca. Mas o que eles encontraram lá? Eu também queria muito saber, Sam. Vocês lembram da casa na árvore? Então, eles passaram pela casa na árvore e ali eles seguiram rumo ao norte. E o Sam começou a torcer e rezar para que eles estivessem no caminho certo, porque eles estavam no meio do nada e no meio do nada é muito fácil você se perder. Principalmente se você não tem experiência nenhuma com mapa ou bússola. E o Sam também começou a se arrepender dele não ter trazido mais provisões ali com o Kaylee. E isso era uma coisa assim bem pertinente, porque afinal de contas, se você pretende explorar um lugar no meio do nada, você tem que ter no mínimo corda, objetos pontiagudos, comida, água, o básico, né, pra você não morrer. Eles caminharam por 4 horas inteiras. O cardio tá em dia. E o Sam tava extremamente ansioso, sabe? Ele não via a hora de ver logo o lugar, ele queria descobrir o que tava acontecendo na cidade. E o Kaylee, por outro lado, ele tava mais fechado, ele tava mais sério, ele realmente tava focado em achar a Kimber. Rumo ao norte, então, eles atravessaram uma linha de árvores e lá eles encontraram um acampamento. Toda a estrutura desse acampamento parecia ser muito antiga. E assim, na entrada desse acampamento tinha um letreiro que estava todo apodrecido, tinha algumas letras que tinham caído, mas o que restou das letras formava uma palavra muito interessante e até peculiar. E eu diria que, no mínimo, familiar. O que restou, no entanto, foi homens esfolados. Por ali, que ele apontou para o extremo norte do acampamento. Saímos das montanhas e adentramos a vulnerabilidade da clareira. Haviam vários prédios grandes ainda de pé e a entrada fechada com tábuas na mina de ferro estava recuada na montanha. Não vamos entrar aí, sussurrei. Vamos entrar naquele prédio, disse ele apontando para o que estava mais perto. E era maior e tinha pelo menos 2 andares. Contamos até 3 e corremos pelo acampamento até as grandes portas de madeira do antigo prédio. Elas estavam entreabertas e quando nos esprememos para dentro, eu não tive dúvidas de que a morte realmente estava presente em Borrasca. Estávamos no que imaginei ser uma refinaria, e no meio da sala havia uma grande máquina prateada em formato cônico. Uma esteira rolante a alimentava e a sala tinha um cheiro azedo. Até a terra sob os nossos pés parecia ter adquirido um tom carmesim. Essa é a máquina, e é para lá que eles os levam, eu disse.
Esse é o lugar onde as pessoas morrem. Kimber não tá aqui. Vamos. Fiquei muito feliz em o espremer para fora do prédio e na ponta dos pés contornar a lateral dele. Dobramos a esquina e quase batemos em uma caminhonete verde brilhante e recém-estacionada. Bem ali. Essa é a caminhonete do Jimmy Prescott, sussurrei. Eu sei de quem é a caminhonete, que ele rosnou. Estávamos em alerta máxima, que ele se jogou no chão e começou a rastejar em direção ao prédio. Eu o segui, esperando ouvir um grito ou um tiro, mas nada. Enquanto engatinhávamos até os fundos do prédio, Kaylee se virou para mim, colocou os dedos sobre os lábios e apontou para um prédio marrom de um andar que ficava a apenas 3 metros de nós. Ele se agachou e atravessou o vão entre os 2 prédios o mais rápido que pôde e eu fiz o mesmo. Assim que cheguei à parede ao lado dele, Kaylee se virou, colocou outro dedo nos lábios e apontou para uma janela diretamente acima de nós. Ouviam-se ruídos de dentro e mesmo para mim, um virgem de 16 anos, os sons do ato carnal eram inconfundíveis. Podíamos ouvir os gruídos animalescos e os gemidos cansados e contestadores de um colchão velho. Incapaz de me conter, sussurrei. Que droga é essa? Para Kaylee, mas ele já tinha ido embora, abandonando toda a cautela correndo para o lado lateral do prédio. Eu o segui pela primeira porta que encontramos e fui atingido no rosto por uma parede invisível de sujeira e sofrimento. O cheiro me jogou para trás, mas Kaylee continuou correndo. Eu o segui para dentro, passando por caixas de macarrão instantâneo, refeições prontas para consumo, águas engarrafadas e caixas que eu não tinha tempo de ler. Cruzei outra soleira e de repente me vi cercado por pessoas. Tantas pessoas. Derrapei até parar e perceber que eu estava em uma espécie de dormitório. Fileiras e fileiras de camas de lado a lado com pessoas amarradas a elas, algumas usando trapos sujos e outras sem roupa nenhuma. Muitas pareciam estar inchadas, e eu esperei que uma me chamasse, mas todas permaneceram em silêncio. Algumas me observando com olhos cansados e mortos, outras desviando o olhar. Olhando ao redor, percebi que eram todas mulheres, e o inchaço que vi parecia ser gravidez. Algumas estavam confinadas à cama, outras não. Eu falei, gente, eu não acredito que... De certa forma, eu deduzi o que realmente estava acontecendo ali. E assim, que bagulho bizarro. Sinceramente, eu tô chocada. O Kaylee, a essa altura, já tava do outro lado dessa sala. Era uma sala bem grande, sabe? E ele tava tão chocado e tão confuso quanto o Sam. Só que o Kaylee começou a correr, porque acredito que ele não viu a Kimber na sala. O Sam tentou ir atrás do amigo, mas ele acabou se perdendo do amigo dele. Então ele decidiu que seria melhor ele procurar a Kimber por aquela sala. E caso ele não encontrasse, ele partiria pra próxima. Ele ficou ali procurando a Kimber no meio daquelas muitas mulheres nessa situação. E ele não encontrou a Kimber. E o Sam conta que algumas mulheres olhavam pra ele com um olhar de, tipo, pedindo socorro. E ele queria ajudar essas mulheres, mas primeiro ele entendia que ele tinha que ajudar a amiga dele, pelo menos, a sair daquele inferno. E enquanto ele tá andando e ele percebe que a Kimber não tá naquela sala, ele vê uma porta entreaberta. E quando ele resolve abrir a porta, ele descobre de quem eram aqueles barulhos. Era Jimmy. Algo que eu já esperava ver, mas a cena diante de mim não era nada do que eu esperava. Ele estava curvado sobre a cama de uma Christie quase irreconhecível e sem reação, tratando-a como um animal. Ela me observava através das fendas dos seus olhos mortos, mas não me chamou por socorro. Pensei ter visto uma lágrima escorrer por sua bochecha antes que ela virasse o rosto para a parede do outro lado. Mas que droga é essa? Eu nem percebi que as minhas palavras eram audíveis. Eu nunca tinha visto tamanha profundidade de sofrimento humano. Jimmy virou a cabeça bruscamente para me olhar e demonstrou brevemente surpresa antes de sorrir de um jeito que me congelou por dentro. Ele não parou o que estava fazendo. Eu só queria correr ou empurrá-lo para longe de Christie, mas, para minha vergonha, eu não consegui me forçar a entrar mais no quarto. Sam! A voz de Kaylee ecoou pelo prédio e imediatamente me curou da minha paralisia. Kaylee? Vem aqui, rápido, por favor. Que droga, eu encontrei a Kimber, cara. Segui sua voz pelo labirinto de camas e quartos enquanto uma cafonia de vozes começou a me seguir. Ajuda a gente, por favor. Talvez houvesse apenas um punhado de garotas gritando comigo, mas o grito soou estrondoso, filtrado pela minha culpa. O peso da miséria delas caiu sobre mim e quase me jogou no chão. Eu vou buscar ajuda. Eu vou ajudar vocês.
Prometi a elas enquanto seguia a voz de Kaylee, ainda gritando desesperadamente em um quarto ao lado. Corri por outra soleira e o vi curvado perto de uma cama de canto, puxando desesperadamente uma tira de couro presa a ela. Eu me joguei na cama e caí de joelhos, tentando entender o que ele estava fazendo e como eu podia ajudá-lo. Tentei não olhar para a cama porque eu sabia que não podia ver ela daquele jeito. Eu não aguentaria. Se Kimber me olhasse com os mesmos olhos acusadores e vazios de Krish e as outras, eu poderia me deitar no chão embaixo dela e me enrolar como uma bola. Dei a volta pelo outro lado. Solta as outras duas tiras. Ele tinha a voz aguda e os olhos selvagens e desesperados da loucura. Corri pro outro lado e fiz o que ele disse, com as mãos trêmulas e desajeitadas. Ah, rapazes. A voz de Jimmy soou de um lugar do prédio. Eu tinha acabado de soltar o tornozelo de Kimber e estava mexendo o pulso dela. Ela gemeu ao ouvi-lo e enterrou o rosto no meu ombro. Vocês acham que estão se escondendo? Eu sei onde encontrar vocês. Eu sei exatamente onde eu coloquei aquela garota. Eu vou acabar com a sua vida, Prescott, seu doente. Eu vou pisar em todos os seus ossos e eu vou te fazer sangrar até a morte, seu filho da puta. Ele tinha perdido toda a razão e estratégia. Ele estava cheio de raiva em vez de medo. E isso me assustou ainda mais. Eu puxei o pulso de Kimber da última tira e gritei. Vai agora! Tiramos Kimber da cama e rapidamente percebemos que suas pernas mal conseguiam sustentá-las. Ela estava fortemente sedada e respirava com dificuldade. Nós a apoiamos em ambos os lados e nos movemos o mais rápido possível pela porta mais próxima, para longe de Jimmy. Estávamos em outro dormitório. Embora esse estivesse cheio de camas quase vazias, eu podia ver a luz do sol brilhando através da porta do fundo do quarto comprido e corremos em direção a ela enquanto Kimber soltava gritos de dor. Eu não achava que meu coração pudesse se partir mais, mas eu estava enganado. Porque no momento seguinte, ele se partiu. Quase deixei a Kimber cair quando a vi me encarando. Seus olhos estavam fundos e vazios. E quando me virei para ela, ela desviou o olhar imediatamente, como se não suportasse me ver. Whitney, eu disse fracamente. Sam, vamos embora, droga, Kaylee gritou. Eu não posso. Virei-me para ele enquanto as lágrimas escorriam pelo meu rosto quente e Kaylee também a viu. Eu não posso ficar, disse Kaylee, ainda se movendo em direção à porta. Eu preciso tirar a Kimber daqui, por favor. Mas ele sabia que eu não iria a lugar nenhum agora. Boa sorte, mano, eu disse. E então nós dois estávamos correndo, em direções diferentes. O cabelo de Whitney era longo, mas fino, assim como seu rosto. Tudo nela parecia frágil, exceto a barriga, que borbulhava para fora como um balão inflado. Ela se recusou a olhar para mim e se encolheu ao meu toque enquanto eu tentava desesperadamente desamarrá-la da cama. Eu nem tinha terminado o primeiro cinto quando vi Jimmy se aproximar atrás de mim. Não me dei ao trabalho de olhar para ele e nem de parar de tentar soltar minha irmã. Eu não sabia mais o que fazer. Gente, meu Deus, o Jimmy, ele é um monstro. Toda a família Prescott é um monstro, porque se ele tá fazendo isso, o pai dele também sabia disso e fazia a mesma coisa. Enquanto o Sam tá desamarrando a Whitney, o Jimmy chega e senta ali do lado de uma das camas e diz que ele admirava muito a garra do Sam. E ele fica observando o Sam tentar desamarrar a Whitney e ele não se importa com que o Sam tá fazendo. É óbvio que não, né? Porque provavelmente tem muito mais pessoas envolvidas nessa história. O Jimmy provavelmente tem muito mais capangas. E muita gente importante deve estar envolvida nisso pra ele estar tão tranquilo. Um dos capangas, inclusive, era o ex-xerife, o Clary. Vocês lembram dele? O Jimmy revela pro Sam que era pra esse ex-xerife ter se aposentado há muito tempo, mas ele continuou fornecendo cavalos. E aí o Sam fica meio sem entender nada. E o Jimmy diz que eles chamavam aquele lugar, né, aqueles prédios de estábulos. O Sam então finge que ele não tá ouvindo o que o Jimmy tá falando, e aí ele termina de desamarrar a irmã dele, e ele fica na esperança de que a Whitney fuja com ele. Só que a única coisa que a Whitney faz é coçar os pulsos, e depois ela volta as mãos pro lugar onde ela tava e vira o rosto. A Whitney não tinha nem força física e nem força psicológica pra fazer qualquer coisa naquele momento. Você quer saber o que é isso, Sam? Dei de ombros. Não parecia importar agora. É tudo sobre bebês. Olhei para Whitney e sua barriga inchada, mas não dei nenhuma indicação de que estava ouvindo.
Você não acreditaria quanto dinheiro tem nessa indústria. Quer dizer, meu pai era um homem muito inteligente e ele sabia que não tínhamos nada de valor para vender. E naquela época, os Prescott eram mineiros miseráveis e desempregados, que nem todo mundo da cidade. Ele teve a ideia quando vendeu meu irmão mais velho para pagar as custas processuais da briga com a prefeitura. Quer dizer, algumas pessoas pagam 5 dígitos por um recém-nascido. Sabe, mesmo naquela época. E as organizações que os compram, compram em grandes quantidades. Mas ainda assim, lucramos muito com eles e a nossa despesa é ridiculamente baixa. Jimmy se levantou, tirou a arma da cintura e a jogou em uma cama do outro lado do corredor. Sabe, tenta entender, Sammy. Não se trata só de dinheiro. Usamos os estábulos para serviços comunitários também. Muitas pessoas na cidade vêm até nós, sabe? Desde os anos 50. Eu não aguentava mais. Eu não queria estar ali. Ouvindo aquilo, eu não queria ver Whitney tão destruída e eu não queria esperar pela morte inevitável. Era tortura em sua forma mais pura. O que você tá esperando? Por que você não me mata logo? Isso não é um filme do James Bond e eu não ligo pra nada disso. Jimmy riu alto como se fosse a coisa mais engraçada que ele tivesse ouvido. Te matar? Nossa, garoto, se eu pudesse, eu já teria feito isso, mas eu não tenho permissão pra fazer isso com você. Só tira a minha vida logo e deixa ela ir embora. Se você quiser, eu mesmo faço isso comigo, mas deixa ela ir embora. Levantei-me da cama e Jimmy deu 2 passos na minha direção e me deu um soco tão forte no rosto que eu caí de volta. Gemi enquanto lutava contra as lágrimas e as estrelas atrás dos meus olhos. Eu não posso deixá-la ir, seu merdinha. Ela tem um dos nossos bebês de serviços comunitários dentro dela. Gracie diz que ela tem mais uma semana pela frente, no máximo 2. Jimmy olhou pra Whitney e franziu a testa. Mas ela anda dando uns bebês de merda. E assim que esse sair dela, ela tem um encontro com o Cavaleiro Brilhante. Mas que droga isso significa? Gritei pra ele e um toque alto de repente encheu a sala. Jimmy levantou o dedo e tirou o celular do bolso. Eu tenho que atender, é uma ligação de negócios. 2 minutos e a gente pode voltar pra nossa conversa. Jimmy foi até o canto da sala e eu comecei a puxar Whitney desesperadamente. Gente, eu fiquei pensando no seguinte, será que o Cavaleiro Brilhante, por acaso, é o pai deles? Não sei, eu fiquei pensando nisso, tá? Porque assim, tá tudo se encaixando aqui, mas tá faltando o pai deles, sabe? O pai do Sam. Eu tenho certeza que esse cara sabe de alguma coisa. É óbvio que ele sabe, tá? O Sam tenta desesperadamente puxar a irmã dele pra eles poderem sair correndo dali. Sabe o que ele devia ter feito? Ele devia ter pego a arma do Jimmy, porque o Jimmy jogou a arma na cama e tá ali, ó, sem supervisão nenhuma. Tipo, o cara é tão confiante dele mesmo que ele não contou se o Sam teria ou não uma reação. Mas, infelizmente, o Sam não tem essa reação. A Whitney também não tem reação nenhuma. Ela não sai da cama, ela não tem força nem física e muito menos psicológica pra fazer qualquer coisa e muito menos pra fugir daquele lugar. Enquanto o Sam tá tentando puxar a Whitney, ele escuta um barulho de caminhão. E, de repente, alguém abre a porta. E era o ex-xerife junto com o Kaylee, que tava ali um pouco espancado já. O Jimmy, então, pergunta onde é que tava a Kimber. E aí ele diz que não sabia onde estava a garota. O Jimmy surta com o ex-xerife. E daí ele fala que ele não era o empregado dele. Que se ele quisesse, ele fazia essa pergunta ele mesmo pro Kaylee. E daí o Jimmy começa a espancar brutalmente o Kaylee. Ele chuta a cara do Kaylee a ponto dele perder os dentes. Mas o Kaylee se mantém ali numa postura e ele não fala onde a Kimber tá. Ele não fala absolutamente nada, mesmo sendo espancado brutalmente. E o Sam começa a se desesperar muito a ponto dele falar pro Jimmy parar, que ele ia matar um amigo dele. E aí ele tenta correr na direção do amigo, só que o ex-xerife puxa ele pelo braço de uma forma, assim, bizarramente fácil. Jimmy já estava montado em Kaylee e o socava repetidamente no rosto e no peito. Kaylee mal tinha consciência, eu rezei para que ele desmaiasse de dor. Depois de 1 minuto inteiro assim, Jimmy se levantou e esfregou os punhos ensanguentados. Última chance, Land. Que se dane, disse Kaylee com uma respiração ofegante. Jimmy cuspiu nele, levantou o pé o mais alto que pôde e o desceu no rosto de Kaylee com tanta força que eu ouvi o seu crânio se quebrar. Eu afundei nos braços de Killian Clary e ele me jogou em uma poça a seus pés. Jimmy pegou um cigarro emprestado de Clary e eles ficaram parados ao lado da cama de Whitney me vendo chorar. Nossa, que bagunça! Depois de alguns minutos, Clary jogou o cigarro fora e pegou o celular. Tudo bem, Sam. Leva seu amigo. Eu não consegui ouvir direito.
Que se dane esse merdinha do Landy. Ele não vai sair daqui. Você quer limpar essa bagunça, Prescott? Levantei-me e meus joelhos não cederam. Eu não vou embora sem a minha irmã, disse a eles, e Jimmy riu. Ah, sim, você vai, disse Clary. Se quiser salvar a vida do seu amigo. Ele ainda não morreu, Sam, mas ele vai em breve. Ele jogou as chaves em mim. A estrada que sai dessa montanha fica perto de uma refinaria. Minha mente me xingou. Eu sabia que ele estava certo. E eu era um covarde e deixaria minha irmã e todos os outros ali para poder escapar e salvar a vida de Kaylee. Peguei as chaves e, sem olhar para os dois homens, segurei Kaylee pelos ombros e sua cabeça rolou para trás como se não tivesse mais presa na coluna. Seu rosto era uma colagem de polpa e sangue. E eu me esforcei para manter a calma e respirar enquanto o arrastava para fora do prédio. Clary e Prescott me observavam dando tragadas em seus cigarros sem dizer nada. Eu sabia que eles provavelmente estavam mentindo para mim, que ele estaria morto quando eu chegasse e descesse a montanha, se já não estava. Abri a porta do velho Ford de Clary e coloquei Kaylee no banco da frente, estremecendo enquanto sua cabeça girava como uma bola em um barbante. Levei quase 1 hora para descer a montanha. Mesmo pegando a estrada coberta de mato, em velocidades absurdas e fazendo tudo o que eu podia para destruir os amortecedores da caminhonete. Acelerei para a área de emergência do hospital e encontrei uma equipe médica me esperando do lado de fora. Era óbvio que eles tinham recebido uma ligação me esperando, pois já tinha um carrinho de emergência com eles e uma intravenosa pronta para ser injetada no pulso de Kaylee. Deixei a caminhonete de Clary onde estava e passei as 2 horas seguintes na sala de espera. Ninguém veio me pedir depoimento ou fazer perguntas. A mãe do Kaylee chegou um pouco antes do meu pai e começou a gritar assim que me viu. Meu pai entrou atrás dela e pediu para o policial contê-la. Ele me levou para casa em silêncio, mas eu não aguentei por muito tempo. Alguém vai registrar um boletim de ocorrência? Alguém se importa com o que aconteceu? Sam, ele não se virou para me olhar. Eu tô fazendo o meu melhor para controlar os danos. Mas se o Kaylee morrer ou os pais dele entrarem com processo, não tem nada que eu possa fazer para te manter fora do tribunal. Você acha que eu fiz isso? Gritei para ele. Não vamos contar para sua mãe, tá? Ela já tem muita coisa com que se preocupar. Ai, era o Prescott e o xerife Clary. Sim, você chegou no hospital na caminhonete do Killian. Já conversamos com os dois. Eu estava tão frustrado e cheio de raiva que as minhas próximas palavras saíram embaralhadas e gaguejantes, terminando em um grito de impotência. Entramos na garagem e meu pai desligou o carro e finalmente se virou para me olhar enquanto eu lutava para recuperar o fôlego. Samuel, nunca mais vamos falar sobre isso. Entendeu? Tá brincando comigo. O Kaylee pode morrer, pai. Que droga, eu vi aqui. Chega. Se você quer acabar com isso, você vai ficar de boca fechada. Não vai dar declarações a ninguém e eu vou contratar o melhor advogado que eu puder para pagar e resolver a sua bagunça. Eu não sei porque você espancou o seu melhor amigo quase até a morte e sinceramente eu não quero você que se dane. Gritei para ele e escancarei a porta da viatura. Corri então para longe dele, da casa e da minha vida destruída. Ele não veio atrás de mim, nem naquele dia e nem no outro. Como todos naquela cidade achavam que eu era um bandido violento e ninguém me deixava falar com Kaylee quando eu ligava. Acabei indo para um hotel bem longe da cidade e gastei as últimas economias do meu trabalho para pagar o quarto. Voltei para pegar meu carro na trilha, mas ele tinha sumido e eu esperava mesmo que fosse Kimber quem o tivesse levado e não um guincho. Eu li o jornal todas as manhãs em busca de alguma menção ao estado de saúde de Kaylee. Vi o anúncio do nascimento dos Daly 10 dias depois. Eles tinham acabado de ter um filho, a quem deram o nome de William. Os brilhantes cavaleiros rodopiantes e rodopiantes iluminaram o vale com seu fedor e seu canto de morte naquela noite. Foi a última vez que eu os ouvi. Fiquei na cidade algum tempo depois até que o dinheiro se acabou e eu estava dormindo no concreto atrás do hotel. Fiquei até que ele receber alta do hospital. Um vegetal, mudo, de olhos vazios e sem alma. Fui vê-lo uma vez quando Peter estava só em casa e eu o ameacei até que ele me deixasse entrar. Quando me certifiquei de que Kaylee, que eu conheci, estava morto e restava apenas sua casca vazia, saí da casa e peguei carona para fora da cidade. E depois de passar 4 anos bebendo e usando entorpecentes em Chicago, cheguei em casa um dia e encontrei uma carta me esperando. Não tinha endereço de retorno, mas tinha um carimbo postal da Califórnia. Eu sabia que era dela antes mesmo de pegar. Ela tinha escrito tantos trabalhos meus que eu conhecia a letra de Kimber melhor do que a minha. Dentro havia uma carta. Aquela carta. Eu a li apenas uma vez, há muitos anos, até me sentar para transcrevê-la hoje. Minha Kimber, eu sei que você não vai entender por que fizemos o que fizemos. Tudo nasceu do amor, ou pelo menos devia começar assim.
Você é tudo pra mim e sempre vai ser minha filha, entende? E eu tô deixando esse mundo por causa do que eu fiz com você. Não pelo que você é. Eu não quero que você fique chateada com o que você é, porque quem você é maravilhoso. Minha querida, essa cidade faz coisas horríveis. E todos nós que moramos aqui somos culpados. Leia a carta e vá embora. Eu preciso te contar tudo. Eu preciso começar do início. Em algum momento, décadas atrás, a maior parte da população da cidade se tornou incapaz de ter filhos. A maioria das pessoas culpa a cidade por deixar o minério de ferro vazar pelo lençol freático durante o colapso das minas. Este é o mesmo lençol que abastece a cidade até hoje. Nunca conseguiram consertá-lo, e o minério é tóxico, e a exposição causa infertilidade. A cidade sofreu e ainda sofre muito com seus efeitos. E os Prescott resolveram um problema que ninguém conseguia resolver. Foi uma solução muito feia e grosseira, mas a maioria das pessoas ficou feliz em ignorar o problema quando puderam constituir famílias novamente. Veja bem, eles pegaram meninas, principalmente mulheres de outros lugares, as engravidaram e nos deram seus bebês. E a cidade acabou ficando sob os cuidados de Thomas Prescott quando ele começou a vender alguns dos bebês para casais ricos, tendo muito lucro no final. E o xerife o ajudou a fazer isso. Mas então surgiu um boato feio de que eles estavam vendendo para traficantes de pessoas. E os Prescott tiveram que oferecer o triplo do preço pelas meninas. E a cidade, começamos a reclamar. Mas mais uma vez viramos a outra cara quando a cidade foi subitamente inundada de dinheiro por causa dos bons pagamentos dos traficantes. As pessoas tinham empregos bem remunerados novamente e tinham orgulho de chamar Drixkin de lar. Então não dissemos nada. E aqueles que disseram foram levados para a montanha, porque é lá que eles fazem isso. Há um lugar na montanha para onde as mulheres são levadas, Kimber. Mulheres frágeis, fugitivas e os pais que quiserem. Às vezes as meninas da cidade são até vendidas de volta. Eles combinam de vender as meninas e as encontram em uma árvore no meio do caminho entre a nossa cidade e a fábrica de bebês deles. Às vezes, crianças brincam lá agora. Eu acho que você até chegou a brincar nessa casa da árvore. Os Prescott e o xerife são os que engravidam as meninas, e as crianças recebem seus nomes em homenagem a eles. Filhos P para Prescott e filhos K para o xerife. E então, quando as mulheres ficam doentes ou velhas demais para dar à luz, elas são enviadas por uma máquina gigante usada para refinar minério, e seus corpos são triturados, e o sangue e a pele são arrancados. E o que resta dela são seus filhos roubados e o pó dos seus ossos. E tudo que resta dos seus corpos é o pó que espalham pela montanha para esconder nossos crimes. Estou te contando isso, Kimber, porque você é uma dessas crianças. A maioria dos seus amigos é uma dessas crianças. Por favor, saia da cidade, antes que o seu pai encontre essa carta. Fuja e nunca mais volte. E nunca fale sobre isso com ninguém. A indústria deles agora tem raízes profundas e os traficantes têm conexões importantes. Não conta isso pra ninguém. Não guarda essa carta. Não olha pra trás. Eu te amo. Eu sinto muito ter que te deixar. Todos nós temos que responder pelos nossos pecados e eu tô pronta pra queimar no inferno pelos meus. Eu te amo pra sempre. Sua mãe. Eu não sei nem o que dizer. Vocês entenderam que a mãe da Kimber não gostava do Kaylee, não por ele ser quem ele é, mas porque provavelmente o Kaylee era meio irmão dela? Eles eram meio irmãos esse tempo todo, porque se as crianças que começavam com a letra P era dos Prescott e a com letra K era do xerife, né, do Clary, era por isso que a mãe dela não gostava do Kaylee. Porque eles eram meio irmãos. Eu não tenho palavras pra dizer o quanto essa creepypasta foi extremamente bem escrita. Eu realmente fiquei, matutando muito, pensando o que realmente era Borrasca. Eu só consegui me ligar realmente no terceiro capítulo por conta desse lance aí de gravidez e infertilidade que, foi mencionado de novo. E, essa foi a melhor creepypasta que eu contei aqui no canal. Sem sombra de dúvidas, foi a melhor série que eu já trouxe aqui pra vocês. Eu nunca tinha lido Borrasca, eu nunca tinha nem ouvido, outra pessoa contando sobre. Eu sei que outras pessoas já fizeram, mas eu nunca tinha me interessado, porque eu achava o nome meio tosco, Não vou mentir, não. Mas a gente não pode julgar o livro pela capa, tá vendo só? Eu fiquei muito surpresa. E bom, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou e chegou até aqui, não esquece do like, se inscreve no canal, ativa
ativa o sininho e compartilha esse vídeo com aquele seu amigo que adora uma boa creepypasta. Inclusive, me contem aí nos comentários o que vocês acharam, se era isso que vocês esperavam. Eu quero saber a opinião de vocês, o que vocês acharam de Borrasca, o que vocês acharam desse final. Enfim, considere se tornar membro do canal, se você quiser e puder, isso ajuda e muito o canal. Enfim, aqui também tem o botão Valeu Demais, se você quiser e puder, dá também o Valeu Demais. Eu vou ficando por aqui e o nosso próximo encontro é semana que vem. Até a próxima, fui!